Que a graça e a paz do Senhor seja abundante sobre as nossas vidas, amém? Você sabe qual é a posição que nos garante vitória sempre? Sabe qual é? Essa aqui, ó. Vamos para ela? Todos nós juntos? Se você tem problema no joelho, que ele seja curado agora. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Você pode ir orando junto comigo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te somos gratos pela vida. Nós te bendizemos, porque nada novo há debaixo do sol. Nós exaltamos o teu nome, porque tudo que está acontecendo está predito na tua palavra. Por isso, nesta hora, Pai, junto com os meus irmãos, eu clamo, eu suplico ao Senhor que a paz que excede todo o entendimento reine soberanamente dentro de cada um de nós. Todo medo, toda insegurança, toda irritação seja queimada pelo fogo purificador do Espírito do Senhor que habita em nós, mas que vem também sobre nós quando nós clamamos, ó Pai, por aquilo que estamos carentes e necessitados. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela vida de cada filho, de cada filha, de cada seguidor, de cada discípula do Senhor, que esta noite veio a esta casa de oração prestar culto a Ti. Pai, o Senhor sabe da correria de cada um, o Senhor sabe das atividades de cada um de nós, o Senhor sabe também, ó Pai, das amarras que todos os dias tentam nos privar da Tua presença, Deus Todo-Poderoso. Que cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão nesta noite, que cada um de nós sejamos tocados pela Tua glória, que venha um renovo do Teu trono sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, que venha um refrigério sobre nós, um refrigério que nos capacite para viver como homens de Deus, como mulheres de Deus, um refrigério, Pai, que nos capacite a sermos praticantes da palavra que nós já conhecemos. Ó Deus, que conforme os dias forem avançando e a pressão for ficando maior, que dentro de nós haja, ó Pai, uma convicção absoluta de que o Rei da Glória está voltando, de que um novo céu e uma nova terra está para ser inaugurado primeiramente para nós, e depois de um tempo para aqueles que seguirão, ó Deus, conforme está predito na Tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, todo grilhão, todo sofisma mental, toda fortaleza de mente seja queimada no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, ó Pai, causada por perturbação demoníaca, cesse no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Toda doença se sujeite ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Saúde do céu venha sobre o povo do Senhor que se encontra nesta casa de oração, do alto da cabeça à planta dos pés. Vira, Pai, no íntimo dos Teus filhos, no cerebelo de cada um, uma chave que habilita a crer de todo o coração, que de fato, de verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, que aceitam viver, que aceitaram viver conforme o chamado para serem feitos segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Pai, porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do Teu amor, ó Deus, revelado em Cristo Jesus. Pai, visita a casa de cada um dos meus irmãos, aqueles que ficaram nos seus lares. Deus, aviva o povo que se chama pelo Teu nome nesta casa de oração e nas outras 10 ou 11 igrejas, Palavra da Vida, espalhadas por esta cidade, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tem compaixão de nós. Nos ajude a estarmos entre aqueles que serão encontrados com fé para a salvação, com amor, ó Pai, para estender a mão um para o outro. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós precisamos de Ti, necessitamos desesperadamente do Teu agir, do Teu favor sobre as nossas vidas, Paizinho querido. Obrigado, Deus, por esse tempo de louvor, obrigado por esse tempo de adoração, obrigado porque podemos estar diante da Tua santa presença. Fala um pouco mais conosco através da Tua palavra, Senhor. Leva os nossos pensamentos cativos ao trono da Tua glória, e que a Tua presença seja o diferencial sobre nós nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus de Nazaré. Amém
e amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Não sei se você já tinha tido tempo para se ajoelhar hoje, mas coisa boa é nos colocarmos de joelhos diante do nosso Pai, do nosso Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. Eu vou ler vários textos aqui, poucos versículos, mas o primeiro eu vou esperar você abrir. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Alegria estar mais uma vez junto com os irmãos aqui, na Igreja Palavra da Vida, na Igreja Sede, nessa cidade abençoada de campos e plantações, não é isso? Ponta Grossa. E tem um filho novo conosco, não saiu da semente nem do útero, mas é como um filho. Está ali o pequeno Cael, João Lucas, minha esposa Márcia e a Sofia, e deve estar agora no 2º ou 3º sono, lá na casa do pastor Josmar. Para ver se sara logo da gripe. Mas nós estamos aqui. Já achou? Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhe para cá, por favor. Essa palavra não é nova, ela é uma citação daquilo que já está lá no Antigo Testamento. É uma palavra de Deus para o povo que ele escolheu para ser sua propriedade exclusiva, o povo de Israel. O povo de Israel tinha esse tão grande privilégio de, entre muitos povos, ter sido escolhido para ser o povo que iria representar o Criador dos céus e da terra. No sábado à noite, na cidade de São José dos Campos, eu falei sobre a menina que foi ser doméstica, uma escrava doméstica na casa do grande general Naamã. Quem já ouviu falar do Naamã? Quem já ouviu falar? Tem até música, não é? Quem conhece a música? Cantada pela Raquel Melo e pelo Nani Azevedo. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Canta comigo. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Mais uma vez, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Pois bem, o general quase foi privado da cura. Por causa do quê? Por causa do orgulho. O orgulho é aquilo que nos impede de sermos condescendentes uns com os outros. O orgulho é aquilo que faz com que nós achemos que temos mais direito do que o outro. O orgulho é exatamente o sentimento humano que nos faz mais parecidos com o diabo. Você é muito orgulhoso?
Então, se você é muito orgulhoso, saiba que você é bem parecido com aquele que era Lúcifer, aquele que era o esplendor de tudo. Mas como ele era muito orgulhoso, ou tornou-se muito orgulhoso, ou o ápice do orgulho foi encontrado no seu coração, ele virou diabo. Pergunta aí para o seu vizinho, quer virar diabo? É óbvio que a resposta vai ser não, mas pode ficar sabendo disso. Se você cultiva mais o orgulho no seu coração do que a humildade, você corre o risco de virar diabo. O que mais está tendo na terra hoje são homens chamados por Deus para serem pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas, virando diabo. Por quê? Por causa do orgulho. O orgulho faz com que nós que fomos chamados para ser representantes de Cristo na terra, e por que não dizer anjos de Deus na terra, nos tornemos anjos caídos. Mais atrapalhamos do que ajudamos. Quem está me entendendo? É uma luta, irmãos. O tal do orgulho é uma luta. Estava vindo para cá hoje à tarde, olhando os campos maravilhosos de São Paulo, depois do Paraná, e eu disse para minha esposa, para o meu filho que estava acordados, eu falei, olha só essas terras, olha que coisa maravilhosa. Quantos donos isso aqui já tiveram? Nós estamos só de passagem nessa terra, irmãos. Quem é dono hoje, daqui 30, 50, 40 anos, não é mais. Eu, por exemplo, estou com 52. Se eu for muito longe, eu tenho aí pelo menos mais 38 anos, 90. É mais ou menos a idade que a maioria vai, os que se cuidam e têm saúde. Então, a nossa vida nessa terra é uma breve passagem. E os nossos maiores problemas em casa, na igreja, no trabalho, conosco mesmo, estão fundamentados no orgulho. E essa menina, ela perdeu tudo que ela tinha, mas ela tinha gravado dentro dela essa passagem que está lá em Êxodo, onde o povo de Israel tinha recebido essa promessa: vocês são para mim uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Você e eu existimos com um propósito. Qual propósito? Está escrito aqui em 1 Pedro 2,9: proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. A menina, mesmo vivendo como escrava, na casa do homem que provocou o pior mal da vida dela, separá-la dos seus pais, dos seus familiares, quando ela teve a primeira oportunidade, ela falou para o general: se o meu senhor fosse até Samaria e procurasse o profeta, o homem de Deus, ele o curaria da sua lepra. Aquela menina não perdeu a identidade, mesmo estando num outro país, mesmo vivendo como escrava, num ambiente não agradável, diferente da casa dela. Ela sabia para que ela existia. Ela existia para proclamar as grandezas de Deus. Me ajude por bondade e por misericórdia. Faça assim com o seu dedo profético. Diga para o seu vizinho: você existe para proclamar as grandezas daquele que te convocou das trevas para a luz. Irmãos, nós existimos para isso. E tudo que está acontecendo na nossa nação, e não é só na nossa nação, tudo que está acontecendo no mundo, essa provocação de um caos social, no Brasil não chegou ainda, mas estão trabalhando para isso. Na França já chegou. Quem tem visto as notícias? Pouca gente. Lá está um caos, um absoluto caos. Uma das cidades um dos países mais bem ordenados da terra, mais desenvolvidos em quase tudo. O caos já chegou. É inegável que há um trabalho para que o caos reine sobre a terra, para que todos os habitantes da terra aceitem um só governo. Esse caos que você está vendo, que nós estamos vendo, é para que toda a terra aceite um só governo. Isso já está escrito há pelo menos 2000 anos. A palavra de Deus está se cumprindo. E você e eu precisamos ter consciência do para quê e do porquê nós estamos na terra. Porque quando as coisas começarem a faltar, se você sabe quem você é, você jamais vai deixar de proclamar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
E Deus ainda é Deus para fazer cair maná lá no quintal dos crentes, para fazer cair maná na mesa dos crentes. Deus ainda é Deus para fazer sair água do tijolo. Deus ainda é Deus. Você crê nisso? Então, está chegando o dia que não vai adiantar nada, nenhum tipo de poder. Aliás, no nosso país adianta ter bom advogado? Hoje adianta alguma coisa? Não. Adianta saber de lei? Não está adiantando nada. Tomara que algo aconteça, mas tudo está apontando para o telos, para o tempo do fim. É real, é real. Esse não é um assunto que eu quero tratar nessa noite, mas esse texto sagrado nos chama para lembrar disso. Há um propósito maior para a sua existência e para a minha. E agora está chegando o tempo que ou nós entendemos isso, ou como muita gente está fazendo, nós vamos mudar de lado. Porque ou 100% com Deus ou 100% com o diabo. Não vai dar para ficar em cima do muro, não. Porque quem diz que está com Deus, mas não está, o diabo vai pegar. Então, é tempo da gente consertar nosso comportamento em casa, nosso relacionamento uns com os outros. É tempo de nós confiarmos em Deus acima de todas as coisas e uns nos outros como Deus confia em nós. Posso ouvir um amém? 3 passagens eu vou ler, não vou esperar você abrir. Atos 2,46 diz assim: diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo, partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade de pessoas que iam sendo salvas. Partiam o pão em suas casas. Romanos 16:3. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Onde que a igreja se reunia? Na casa deles, na casa de Priscila e Áquila. Saudai meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Mateus 28:18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Qual a sua identidade? Você sabe quem você é? Você sabe para que você existe? Eu sei, minha identidade é filho de Deus, cristão, discípulo de Jesus Cristo. E eu existo para proclamar as grandezas daquele que me transportou ou que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a sua identidade também. Nós temos a mesma identidade em Cristo Jesus. E diante desses textos que eu acabei de ler, a primeira verdade que eu quero ressaltar é que nunca foi da vontade de Deus que a igreja ficasse sobre os cuidados apenas daqueles que receberam dons ministeriais. Você lembra quais são os dons ministeriais? Eu já citei aqui, são 5. Pastores, profetas, mestres, apóstolos e evangelistas. Conforme o livro de Efésios, esses 5 dons ministeriais devem trabalhar intensamente para que o corpo de Cristo, aqueles que receberam dons espirituais, sejam habilitados para proclamar as grandezas de Deus. Quem é maior? Quem tem dons ministeriais ou quem recebeu dons espirituais não ministeriais? Quem é mais importante? O corpo que deve ser habilitado e preparado para trabalhar ou aqueles que receberam dons diferenciados para preparar o corpo? Quem é melhor? Quem é maior? Ninguém é melhor e ninguém é maior. Cada um recebeu então funções diferenciadas.
Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus não trata todo mundo igual, Ele não dá tudo igual para todo mundo, porque Ele nos criou como pessoas únicas. Então, aqueles que receberam dons ministeriais, eles não são melhores do que aqueles que fazem parte do corpo e receberam dons espirituais. Mas uns devem servir aos outros. E quando então nós servimos uns aos outros, juntos nós podemos proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nunca foi vontade de Deus que só os pastores, como nós falamos popularmente e comumente. E aí, se o cidadão é profeta, é pastor, se é evangelista, é pastor, se é mestre, é pastor, se é apóstolo, é pastor. Então, resume-se todo mundo em ser chamado de pastor. Nunca foi da vontade de Deus que só os pastores trabalhassem. Mas, em 312 depois de Cristo, o Império Romano, estrategicamente, então, tornou-se cristão. E aí, um homem dominava todo um povo. E dominava mesmo, não era habilitava, preparava para a obra. Tem um exemplo máximo na Escritura de um homem, de um grande líder que nunca quis o coração do povo. É um cidadão chamado Moisés. Quem se lembra dele? Moisés, instruído por Deus, preparou o povo para ver a glória de Deus. Moisés subiu ao monte e o povo ficou lá embaixo, tinha uma distância. O povo teve tanto medo da glória de Deus que disse para Moisés: Moisés, fala você com Deus e nós falamos com você, e você volta e fala com Deus. Você vai ser o intermediário entre Deus e nós, entre nós e Deus. E ali surgiu, nasceu aquilo que nós vivemos até hoje. Deus queria tratar direto com o povo. Depois, o povo, ao invés de ser guiado pelo profeta, pelo juiz, pelo sacerdote, o povo quis um rei, quis um governador, quis um presidente. Deus avisou: se eu der para vocês o que vocês estão pedindo, eles vão cobrar impostos, eles vão usar os filhos de vocês. Está tudo escrito na Bíblia Sagrada. Então, dentro de você e dentro de mim, está registrado isso. Isso que? Sempre tem alguém que vai fazer aquilo que nós deveríamos fazer diante de Deus. Sempre tem alguém que busca mais do que eu, que ora mais do que eu, que jejua mais do que eu, que vai operar alguma coisa em meu favor, que vai trazer algo de Deus para mim. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. E isso não significa que nós não possamos servir uns aos outros. Podemos sim, mas cada um de nós devia saber qual a sua função específica e estar vivendo aquilo para o que foi chamado. Assim, ninguém venera ninguém e um pode servir ao outro. Quem está me entendendo? Você que recebeu o dom de cura, por exemplo, não vai ser menor do que quem recebeu o dom de evangelista. O evangelista faz o papel dele de ganhar a vida, e o que recebeu o dom de cura faz o papel de orar para que a pessoa receba a cura. Um recebe a salvação através do evangelista e o outro recebe a saúde através do que tem dom de cura. Quem me entendeu? Então, se nós formos um corpo bem ajustado, a glória de Deus vai se manifestar de modo diferenciado. Agora, quando nós não sabemos quem nós somos, nós ficamos implicando uns com os outros, invejando uns aos outros, falando uns dos outros, ao invés de servir uns aos outros. E aí, quem pinta e borda no nosso meio é quem? É o diabo. Porque onde há orgulho mais do que a medida suportável, o Satanás opera e se manifesta, e domina, e reina. Por isso você e eu precisamos ter clareza de quem nós somos, da vontade de Deus para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então, quem que Deus quer usar? É só o profeta? O mestre, o evangelista? O apóstolo? O pastor? Não. Quem que Deus quer usar? Bate no peito aí e diga: eu. Agora seja mais humilde e diga: nós. Então Deus quer nos usar. Deus quer usar cada um de nós segundo uma capacidade que Ele mesmo nos dera. Ah, mas apóstolo, eu acho que eu não tenho dom nenhum e eu sou secretária num consultório médico. A Bíblia diz assim: quer comendo, quer bebendo, ou sendo secretária num consultório médico, faça tudo para a glória de Deus. Então, se você é secretária num consultório médico
você pode tratar bem as pessoas que vão lá à procura de uma orientação, você pode interceder pelo dono da clínica, você pode ser luz naquele lugar e assim você já vai estar fazendo alguma coisa para a glória de Deus. Quem me entendeu? Você pode ser pedreiro, carpinteiro, varredor de rua, padeiro, balconista, não importa. Se você tem consciência de quem você é, de alguma maneira você vai manifestar a grandeza daquele que te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, se você não tem consciência, a vida vai ficando chata, porque coisa terrível é dormir e acordar todo dia fazendo a mesma coisa, achando que não serve para nada. A menina era escrava, parecia que ela não servia para nada, a não ser para fazer serviço doméstico. E o Naamã era o segundo homem mais poderoso da terra. Quem resolveu a vida do segundo homem mais poderoso da terra? A doméstica escrava, que sabia qual era a identidade dela. Por bondade e compaixão da minha vida, porque vocês são quietinhos demais, pergunta para o seu vizinho aí, você lembra qual é a sua verdadeira identidade? Embaixador do reino de Deus. Seu propósito é manifestar a grandeza daquele que mora dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Eu não sei se você já ouviu um jargão, uma palavra, um ditado que diz ovelha gera ovelha. Quem já ouviu? É verdade, ovelha gera ovelha. E o pastor, que também é ovelha, porque se ele não for ovelha, ele é bode. Porque pastor também é ovelha. É ovelha do Supremo Pastor. E o Supremo Pastor se chama Jesus Cristo de Nazaré. O pastor que também é ovelha do Supremo Pastor, conforme o chamado de Deus, apacenta as ovelhas do Deus eterno, porque o rebanho, ele é primeiramente de Deus, confiado a algum pastor que também é ovelha. Porque quando o pastor deixa de ser ovelha, meu Deus do céu, as ovelhas vão levar muita cabeçada, mordida e chifrada. Ovelha gera ovelha. Quantas ovelhas você já gerou? Quantas vidas você já atraiu para a presença do seu Senhor e do seu Salvador? Pastor equilibrado, prepara o seu rebanho para exercer o sacerdócio de todos os santos. Irmãos, eu busco a Deus. Eu tenho vários dons, mas eu não quero ser o único e nem trabalhe para ser a grande estrela do pequeno céu de Jesus. Eu, como alguém chamado e habilitado, devo trabalhar para que as pessoas que estão à minha volta, assim como Jesus preparou os seus 12 para fazer mais do que o que ele fez, cada um de nós deveria preparar pessoas para fazer mais do que o que nós estamos fazendo. Quem está me entendendo? Eu já ouvi muita gente dizer que esse negócio de célula e discipulado é porque os pastores não estão querendo trabalhar mais. Sabia que isso é um grande engano? O pastor que trabalha com célula, com a igreja na casa de verdade e discipula, se tem uma coisa que vai faltar para ele é o quê? Tempo para ficar à toa. Porque cuidar de gente, irmãos, dá muito trabalho. O bicho mais difícil de toda a criação és tu e eu. Por que muita gente hoje não quer ter filho, mas adota um cachorro? Porque qualquer animal é mais fácil de criar do que o ser humano. Trabalhar com célula e com discipulado, o pastor não tem mais tempo vago. Fica terrível, viu, pastor Josimar? A vida da gente fica mais difícil do que já era. Essa é a realidade. Mas você consegue dar muito mais fruto do que ser eternamente pastor bombeiro. O que é pastor bombeiro, você sabe? Pastor bombeiro está sempre apagando incêndio na casa dos irmãos. Quando você trabalha com discipulado e prepara pessoas para discipular pessoas através da célula, você trabalha preventivamente. Você ouve as pessoas, você aconselha as pessoas, você ora com as pessoas, coisa que um pastor sozinho não consegue fazer com todo mundo. Quando o pastor não prepara as ovelhas do rebanho
para também trabalhar conforme a ordem de Jesus, ele acaba sendo pastor bombeiro. Está sempre apagando incêndio. E é uma função importante. Bombeiro é importante, sim ou não? Mas entre os 5 dons ministeriais tem bombeiro? Tem não. Tem profeta, tem evangelista, tem pastores, tem mestres e apóstolos. Então nós devemos trabalhar com a prevenção. Qual foi o tempo da sua vida que você mais buscou a Deus? Quando estava tudo bem ou quando o cinto estava apertando? O circo estava pegando fogo? 99% dos cristãos só buscam a Deus para valer quando a desgraça chegou. Quando a coisa está insuportável, quando está difícil, quando tem alguém desenganado pelos médicos. Você acha que é assim que Deus quer que nós vivamos? Não. Deus quer intimidade profunda conosco todos os dias. Quantos irmãos aqui veem notícia todos os dias? Quantos irmãos aqui acessam as mídias sociais todos os dias? E quantos irmãos aqui a primeira oração feita foi agora aqui no culto? Nós precisamos saber qual é a nossa identidade, para estar pronto o tempo todo, em todo o tempo, para manifestar a glória de Deus. Agora, sabe qual que é a questão? Quando você se prepara sempre, você nunca vai ser vazio, vai estar vazio e vai ser pego de surpresa. Quem está me entendendo? Agora, amados irmãos, o Satanás, ele trabalha para que também nós, os cristãos, vivamos como zumbis. Você sabe quais são e como vivem os zumbis pós-modernos? Se estiver sentado no banco da rodoviária, ele está com a cara onde? Se ele estiver no banheiro sentado no vaso, às vezes confunde, né, o papel higiênico com o celular. Vai dormir, debruça na mesa, sempre com a cara aonde? Zumbi pós-moderno. O demônio trabalha para que você e eu fiquemos assim também. Para manifestar as grandezas de Deus, nós precisamos desenvolver domínio sobre nós mesmos, sobre esse pequeno aparelho eletrônico. Primeiro ponto aqui da minha mensagem, qual que foi mesmo? Você tem um propósito maior para existir. Qual é? Qual é? Manifestar a pobreza de Deus, é isso? Não, é a sua grandeza. Deus separou você para manifestar a grandeza dele. Ele não vai deixar você se sentindo pior para que você represente o melhor. Se você aceitar essa identidade e viver essa identidade, a glória de Deus vai fluir sobre você, através de você. Posso ouvir um amém? Segundo, a igreja primitiva cresceu maravilhosamente. A igreja primitiva reunia-se principalmente onde? Nas casas. Por quê? Porque na sinagoga, quem tinha direito de usar o espaço melhor eram os judeus. E os judeus que estavam então se rendendo a Cristo, eles usavam o pátio do templo. E no pátio não cabia todo mundo. Não era oficial que eles pudessem ficar lá adorando agora o Jesus de Nazaré que os judeus mataram. Então o povo se reunia de casa em casa. Quem viu o que está acontecendo com o pastor André Valadão? Quem viu? É isso aí. Oh, meu Deus, o que esse homem foi abrir a boca, né? Porque ele vai puxar a fila. O que ele disse não vai mudar nada, o andamento das coisas. Ele só provocou a ira de quem já estava indignado com os crentes e com a igreja. E se acontecer de ele ser recolhido, aí vai abrir a porteira para qualquer um ser. Quem está me entendendo? Essa é a realidade, gostando ou não gostando. Essa é a mais pura realidade. Então, como nunca antes, a sua casa, a minha casa, precisa despertar para que lá a igreja aconteça. Porque pode ser, tomara que não, mas pode ser que daqui a pouco vão passar o cadeado no portão e vão dizer: igreja no Brasil? Não, não. Quem está consciente disso? É a realidade, irmãos. Então nós já deveríamos começar a treinar. Já deveríamos começar
a treinar, a permitir que a igreja aconteça também lá na nossa casa. Enquanto der, vamos continuar na casa de oração. Maravilhoso é reunir as células do corpo, todo mundo junto. Mas, se não acontecer, nós já teremos o hábito. Por isso, a igreja lá em casa pode ser chamada de célula, de grupo caseiro, de grupo pequeno, de pequeno grupo. O nome não faz diferença. O que faz diferença é a consciência de que a célula é a igreja de Deus acontecendo na nossa casa. Não é como um culto como esse, mas é aquele tempo onde nós paramos tudo para meditar na palavra, para compartilhar, onde todo mundo pode falar. Aqui dá para todo mundo falar? Não. Em casa cabe 50 pessoas, 100? Não. Em casa cabe 10, cabe 15. A quantia é boa para a gente poder ter uma reunião informal. Quem está me entendendo? Como é que nós chamamos isso? Como é que nós chamamos isso? Célula. Mas se quiser pode chamar de grupo familiar. Se quiser pode chamar de grupo pequeno, de grupo caseiro. O nome não faz diferença. Não é o nome que vai fazer a diferença, mas é a consciência do que pode ser a igreja acontecendo na minha casa. A célula lá na nossa casa é a oportunidade para cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança exercer o chamado diante de Deus. Antes da pandemia, lá em Campo Grande, nós tínhamos 156 células. A pandemia veio e a coisa parou de vez, porque tinha gente que não colocava nem o nariz para fora do portão, com medo do vírus estar ali esperando. Quem se lembra disso? Irmãos, eu saía de casa para ir para o prédio da igreja fazer culto online, tinha só 2 lá, no louvor e o cidadão, o técnico de som e de câmera. E a gente entrava meio desconfiado, parece que podia ter algum vírus lá esperando a gente. Então, fazíamos o que tínhamos que fazer, voltávamos para casa, e para eu entrar dentro de casa, eu tinha que ir lá para o fundo, na lavanderia, tirar aquela roupa, estender a roupa, passar álcool em gel até nos buracos do nariz, depois tomar um banho para ser recebido dentro de casa. Pensa, é isso que fizeram conosco. Eu fiz isso uma vez só, depois eu fazia de conta que fazia, não fazia mais. Porque nos amedrontaram, nos encheram de medo, e as nossas 156 células foram para o zero. E para voltar a acontecer, eu comecei agora de novo na minha casa. E numa dessas ocasiões, nós temos lá uma lista de atividades. Então, quem está no grupo da célula recebe lá hoje é dia da célula, um dia antes. O que você vai fazer? Então, quebra-gelo, saudação, oração inicial, louvor, testemunho. E naquele dia faltava alguém para o testemunho. E como eu era o líder que estava treinando os outros, eu liguei para uma irmã. Falei, fulana, o que você acha de você ser responsável pelo testemunho? Ser responsável pelo testemunho é para dizer, quem agora tem um testemunho do que aconteceu essa semana, alguma coisa que Deus tenha feito em seu favor, você está com a oportunidade. Ela falou, apóstolo, eu acho que é melhor não está preparada. Meu Deus, uma coisa tão simples, está preparada, mas pode ser. O filhinho da irmã, de 8 anos, disse assim, fala para ele que eu quero, que para mim vai ser uma honra. Meu pai, a mãe, eu acho que recebeu a unção de avestruz nessa hora. Aquela de enfiar a cabeça num buraco mais perto que tiver. E aí o garotinho de 8 anos foi o que estava com o nome, então, para fazer a parte do testemunho. Chegou na hora do testemunho, porque às vezes nós achamos assim que as crianças não vão se comportar na célula. Vão. Elas não vão aprender nada. Vão. Chegou a hora do menino, ele falou, muito bem, irmãos, agora é a hora dos testemunhos. Eu quero dizer para você que você não precisa contar tudo nos mínimos detalhes, porque pode ter mais gente que vai querer falar. Antes eu vou contar o que aconteceu comigo. Ele já contou o testemunho dele. 8 anos, foi a melhor pessoa até hoje para fazer o momento do testemunho. Então a célula é o lugar onde você pode fazer a saudação,
você pode escolher os hinos para tocar no violão ou para colocar no telão da TV. É o lugar onde você vai ter liberdade para compartilhar a palavra, seja um estudo da pregação ou seja um estudo temático. Célula é o lugar onde todos nós podemos exercitar os dons. É a igreja acontecendo lá na nossa casa. Quem levantou, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Quem entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Ô Samuel, tem como aumentar o volume do pessoal aí? Irmãos, é simples demais. A célula que nós começamos em novembro, lá na nossa casa, já foram multiplicadas 4 vezes. E só o povo da célula lá de casa já dá mais de 100 pessoas. Louco! A nossa terceira multiplicação foi a mais doida. Porque a célula multiplica quando? Quando não está cabendo mais gente na casa. E o bom é que ela não passe de 20. Mas lá em casa tinha 34. E aí fomos multiplicar para a casa de um irmão que mora a 100 metros da nossa casa. E aconteceu algo que não pode acontecer. A célula multiplicou e o irmão levou todo mundo para a casa dele. Todo mundo. Não é para ser assim. Mas uma pergunta que ele fez, mas quem que vai querer ir na minha casa se eu vou estar a 100 metros da sua casa? Todos que foram não voltaram para a minha casa. O povo entendeu, porque ele fazia de um jeito que todo mundo se sentia vontade, se sentia capaz, e o homem cuida das pessoas melhor do que eu. Coisa maravilhosa. Quem nessa terra não está precisando de cuidado? Célula é lugar da gente se cuidar uns aos outros de perto, não de vigiar a vida do outro. Cuidar, irmãos, é ajudar, é ter tempo para ouvir, é socorrer na necessidade, é compartilhar um sapato, é um pacote de arroz. Quem está me entendendo? Vamos caminhar para o final aqui. Então a célula é o momento da informalidade, da descontração, onde é possível falar, perguntar e principalmente levar amigos para a igreja que acontece na nossa casa. Nem sempre as pessoas querem vir direto aqui para a casa de oração. Mas quando está acontecendo lá na nossa casa, é mais fácil para levar. Então, a célula é a oportunidade para pelo menos uma vez por semana parar tudo na nossa casa. Para a internet, para o celular, para o telefone fixo. E todo mundo vai voltar a atenção totalmente para quem? Para quem? Para Deus. Pelo menos uma vez por semana, lá na sua casa, para tudo. Irmãos, dá trabalho, viu? Célula dá trabalho. O João, antes da célula, geralmente ele reclama: pai, tem que fazer célula mesmo? Até hoje teve umas poucas vezes que o João fala: oba, hoje é dia de célula. A maioria das vezes ele reclamou. João, vamos lá, não adianta eu reclamar não. Pega a vassoura, vai limpar a frente, vamos limpar os bancos, ele começa a ajudar. Depois de todas as células, o João falou a mesma coisa: pai, estava massa, hein? Estava legal, pai. Ainda bem que o senhor não me ouviu. Está me entendendo? Dá sim uma preguicinha, dá. Mas depois que você faz, o povo vem, cada um traz um lanchinho. Aliás, irmãos, o lanche é uma coisa interessante. Porque tem criança que parece que tem formiga no nariz, né? Para não falar em outro lugar, né? Que não pode falar aqui no altar. Parece que tem criança que tem formiga no nariz, não para. Aí eu falo para as crianças assim, ó, quem não para quieto não vai lanchar. É impressionante. Ela fica quietinha. E as crianças são tão bênçãos que quando tem alguém que fala mais do que precisa, elas começam a perguntar: não vai acabar? Elas ajudam a gente a ajudar aqueles que falam mais do que precisa. E aí você quer que acabe por quê? Porque nós estamos com fome. Irmãos, é bom demais, é bênção, é divertido, é edificante. E as pessoas começam a chegar. Mas célula não é lugar para falar da vida dos outros, não é lugar para falar dos líderes, não é lugar para falar do que eu não gosto na igreja que eu participo, nem da pessoa que está lá na minha célula. Célula não é lugar para eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Célula é lugar de cura, de desabafo, é lugar de vida, é lugar de falar de Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém? Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam
Se você olhar, qual é o nome? O nome é Jesus. O nome é dele que nós vamos falar lá na célula. É nele, é da palavra dele. Pode estar uma porção de doente reunido. Se todo mundo se comprometer em falar de Jesus, não falar um mal do outro, não reclamar, a gente vai ficando curado, irmãos. É verdade. Porque esse nome libera o poder de Deus, esse nome atrai o poder, esse nome multiplica o pão. Você crê nisso? Eu creio. Independente da circunstância, eu continuo crendo. Você continua crendo também? Então a igreja na nossa casa é lugar de cura, oportunidade para desabafo, é lugar de vida, é lugar de falar de Jesus. Célula é a igreja acontecendo na nossa casa. É o melhor lugar para obedecer a última ordem de Jesus. Qual foi a última ordem que Jesus deu? Qual foi a última ordem que Jesus deu? Ide e fazei discípulos. Jesus disse que quem é discípulo dele deve fazer. Você tem algum discípulo? Você discipula alguém? Tem alguém que você influencia por causa da sua vida com Deus? Ou você é agente secreto do reino de Deus? Eu sou cristão, sério, comprometido, mas a minha vida cristã é só eu e Deus. Tem alguma coisa errada com essa vida com Deus, viu? Porque Jesus disse assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Nós podemos fazer discípulos diretamente e indiretamente. Existem muitas maneiras de fazer discípulo, mas a célula é o melhor lugar para obedecer a última ordem de Jesus e de fazer discípulos. Terceiro e último ponto. Quem foi que inventou o discipulado? Foi o Abe Uber? Foi o pastor Nelson aqui de Ponta Grossa? Não! Discipulado, fazer discípulo é a ordenança de Jesus Cristo de Nazaré. Não é uma modinha, é uma ordem de Jesus. É a vontade de Jesus para a sua igreja. E o nosso Deus espera que nós sejamos corajosos o suficiente para aceitar andar sob a orientação de um irmão mais maduro que irá nos ajudar a crescer na fé. Discipular é isso, é ajudar o mais novo a ficar melhor do que o mais velho. Agora, discipulado requer decisão de sair da sombra, do comodismo, do domínio dos pecados de estimação. Quem aqui tem pecado de estimação? Não precisa levantar a mão. Você sabe o que é um pecado de estimação? É aquele pecado que te acompanha há tanto tempo quanto a sua caminhada na fé. Você sabe que não agrada a Deus, você não quer mais para a sua vida, você chora por causa dele, você se compromete a não mais andar com ele, mas quando você menos se dá conta, ele está lá presente na sua vida. E pecado de estimação, geralmente nós não conseguimos vencer só confessando para Deus. Nós precisamos ter alguém de carne e osso para nos ajudar. Porque de Deus nós perdemos a vergonha. E dos irmãos? Por exemplo, quando você está sozinho na sua casa, não se escandalize. Esse exemplo vai ficar muito claro para você. Quando você vai ao banheiro, você fala: Deus, fica para o lado de fora, que agora eu vou encher o vaso. Você fala isso para Deus? Fala? Irmãos, estou falando sério. Você acha que o Espírito Santo sai de dentro de você quando você vai ao banheiro? Mas quem você levaria junto com você no banheiro? Eu não levo nem minha esposa. Não acontece nada, tranca tudo. Chega visita na sua casa, você está sentado no sofá e plá, 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 plá. Você solta foguete? Eu não consigo nem perto da minha esposa, raramente. Agora você fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, vai lá para fora que eu preciso
operar a flatulação. Flatulação é peidorreira. Tem que falar bonito para as pessoas não criticar a gente depois. Não, ele está junto. Ele está junto, nós nem temos consciência. E assim também as coisas que nós não deveríamos fazer, nós fazemos junto com Deus, mas não fazemos junto com pessoas. Então você precisa de alguém que presentifique Deus para a sua vida. Fulano, o meu problema é, toda segunda-feira eu reclamo do meu patrão. Toda segunda é dia de reclamação do meu patrão. Eu preciso ser ajudado, porque na terça eu lembro que se eu não tivesse o patrão, eu não teria o emprego. Se eu não tivesse o emprego, eu não teria como ajudar na despesa da minha casa. Mas a segunda-feira é meu dia de pecar. Eu já acordo que nem o óleo do desenho, ó vida, ó emprego, ó azar. Então você vai falar com o seu discipulador, com a sua discipuladora, ele vai ligar para você, vai orar com você, segunda-feira, 6 da manhã, até você fazer da segunda o seu dia de alegria, não o seu dia de tristeza. Quem está me entendendo? Alguém com quem você vai falar, porque com Deus você fala no culto de domingo. Deus, essa segunda-feira eu não vou reclamar de nada. Chega na segunda-feira, o que você faz? Reclama. Nós perdemos a vergonha de Deus, mas nós continuamos tendo vergonha uns dos outros. Então o discipulado nos ajuda a vencer pecados de estimação. O discipulado vai ajudar você a entender o quanto trabalho você dá para quem ama você. O discipulado vai ajudar você a crescer. Por exemplo, algumas perguntas básicas que se faz no discipulado. Como está o seu tempo a sós com Deus? Você tem lido a Bíblia, tem orado, tem jejuado? Como é que você vai perguntar isso para o seu discípulo se você não estiver fazendo? Porque é muita cara de pau, é hipocrisia. Então, se você tem um discípulo na semana, pelo menos uma vez por semana você vai orar, você vai ler a Bíblia e vai jejuar para poder perguntar. Se você tiver 4 discípulos e distribuir um para cada semana, pelo menos 4 vezes por mês você vai ler a Bíblia, vai orar e vai jejuar. Discipular alguém, cuidar de alguém, ajuda a gente a cuidar da gente mesmo. Quem está me entendendo? Mas dá muito trabalho. Quem não dá trabalho? Só quem está morto. Quem não quiser dar mais trabalho, levanta a mão que eu vou orar para um raio cair na sua cabeça agora. Irmão, nós damos trabalho uns para os outros, mas não podemos dar só trabalho, nós temos que dar alegria também, temos que ajudar também. Posso ouvir um amém? Então, discipulado é lugar de acompanhamento personalizado, de tempo a sós com a pessoa que Deus vai usar para nos servir com o que Deus tem para nós através de vaso de barro. Vai aparecer alguém perfeito para discipular você? Não, não existe gente perfeita, mas Deus é capaz de usar todos aqueles que se dispõem. Posso ouvir um amém? Agora, o que faz a diferença maior na minha vida? É o meu discipulador ou o meu Senhor? É o meu Senhor. Porque quem foi o discipulador de Judas? Quem discipulou Judas? Jesus. E o Judas continuou ladrão, do começo até o fim. O Judas suicidou, por quê? Porque ele nunca deu ouvidos para o seu discipulador. E o discipulador empurrava todo mundo para Deus. E o Judas queria o trono do Império Romano. Quem está me entendendo? Então, discipulado não é curso teológico, não é escola bíblica dominical, não é estudo bíblico. Discipulado é transferência da vida de Cristo que já está em mim para o meu próximo. Por isso que para ajudar o seu irmão a ler Bíblia, orar e jejuar, você vai precisar fazer. E aí então, como eu já adiantei 3 perguntas básicas que acontecem no discipulado. Tempo a sós com Deus, tempo com a família e uma pergunta muito importante. Eu quero fazer para você essa pergunta. Quanto tempo você gasta por dia com as mídias sociais? Quanto tempo você gasta por dia? Com WhatsApp, com Twitter, com Instagram, com TikTok e outros mais. Quanto tempo você gasta por dia com isso? A metade do tempo que você passa nas mídias sociais, você passa na presença de Deus? Sim ou não? Ah, apóstolo, eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, eu não tenho nada disso. Mas e na televisão? Quanto tempo você fica na frente dela? Se você se dispuser a fazer da sua casa um lugar onde a igreja acontece,
E se você se dispuser a obedecer a Jesus, que deu a ordem para que façamos discípulos, você também vai usufruir da promessa dele. A última promessa que Jesus fez para você e para mim, quem se lembra dela? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, a presença de Jesus é que garante para você e para mim novidade de vida. A presença de Jesus é que garante para você e para mim que nós vamos usufruir do poder dele. Agora, Jesus manifesta a sua presença na vida de quem faz discípulos. Uma pessoa que me ajudou muito no começo da minha vida cristã, me encheu muitas paciências, muito. Eu fui para um retiro atrás de Loida e lá Jesus me pegou. E quando voltei, um dos moços que também estava naquele retiro nunca mais largou do meu pé. E ele me atrapalhou muitas vezes, muitas vezes. Algumas vezes eu estava na casa da namorada e o cidadão estacionava o carro dele lá na frente e buzinava: "Ô Lucas, vamos para o culto!" E eu estava na casa da namorada escondido, o pai dela não sabia que eu estava lá. Eu estava esperando o pai e a mãe sair para ficar sozinho. E o abençoado, para não falar o miserável, me atrapalhava. E eu ia para o culto. E numa dessas tantas vezes, esse irmão ministrou sobre o cego de Jericó, que Jesus parou para curar o cego. Depois eu estava preparando uma mensagem lá sobre Pedro e João, mandou o paralítico andar. E esse irmão tinha um cobreiro no braço. Quem conhece cobreiro? Algumas pessoas. A pele fica igual pele de cobra, não tem nada que cura. Aí então, depois de ele pregar sobre que Jesus curava, eu falei: rapaz, deixa eu orar por você, para Jesus te curar, para assumir esse negócio estranho do seu braço. Ele falou: não funciona bem assim. Rapaz, mas você falou lá que Jesus cura, Jesus parou e curou o cego, deixa eu orar para você, Jesus vai te curar. Não funciona bem assim, então, mas deixa eu orar para ver se vai dar certo ou não. Orei pelo cidadão na quarta-feira. No sábado, quando ele foi me buscar para ir para os jovens, como que estava o braço dele? Como que estava o braço dele? Curado. Sabe por quê? A promessa: eu estarei convosco todos os dias. Oh, mas apóstolo Lucas, onde é que você viveu o ID aí? Aquele que crê em mim colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão. Faz parte da ordem do ID lá de Marcos. E eu lá sabia que estava lá em Marcos naquela época? Não sabia. Mas eu simplesmente falei: deixa eu orar por você, você pregou sábado. Você falou que Jesus faz, vai acontecer, aconteceu. Porque acontece pela fé. O sujeito foi curado, meu Deus do céu. Mas o primeiro discípulo que eu tive mesmo, assim, discípulo, que eu encontrava quase todo dia, falava da Bíblia para o discípulo, sabe quem foi? Quem aqui já foi em terreiro de quimbanda? Olha lá. Meu primeiro discípulo foi a Pombagira Maria Padilha. Apóstolo, está louco? Não. Eu saía de casa, vinha na minha mente o versículo. Eu já contei isso aqui, vou repetir. Não podeis servir a dois senhores, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então eu já tinha um entendimento que o espírito lá era demônio. O cálice do Senhor eu não tinha entendimento, que era a ceia, a vida com Deus. Eu perguntei isso uma vez para a Pombagira, ela falou: nada acontece sem que Deus permita. Se você vem aqui é porque Deus permite. O diabo age assim, irmãos. O diabo age com meias verdades. Meia verdade é uma verdade? Não, se não é verdade é mentira. Nada acontece sem que Deus permita. Então eu pego meu carro e decido ir até Curitiba em 25 minutos. Eu preciso andar 200 por hora. Se eu entro debaixo de um caminhão, foi Deus que permitiu? Foi Deus que quis que eu morresse? Sim ou não? Não. Então tem um mundaréu de coisa que todos nós falamos: foi vontade de Deus, foi tempo de Deus. Não tem nada a ver com vontade de Deus. É a minha vontade, é a minha decisão, é o meu querer.
Então, a primeira vez, a pombagira falou, nada acontece sem que Deus permite, se você vem aqui, porque Deus permite. E cantou um hino para Maria de Nazaré, e eu fiquei encafifado com aquilo, e queria levar as pessoas para lá, mas todas as vezes que eu ia lá para o terreiro, que eu era o cambono, vinha na minha mente, não podeis servir a dois. Por isso que para você mudar de vida, você precisa ler Bíblia. Por isso que mesmo tendo lido 50 vezes, você precisa continuar lendo. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Quem lembra que eu já contei isso aqui? Quem lembra? Quinta vez que eu perguntei, a pombagira falou algo definitivo para mim. Está preparado para ouvir? Ela disse assim, sai daqui! Não venha mais aqui! Você está lendo aquele livro preto, aqui não é mais o seu lugar. E falou um mundo de coisa. Você me entendeu? Quando você se torna discípulo, o que é um discípulo? O discípulo segue quem? O seu mestre. Você é discípulo de Jesus, você vai seguir a palavra. Eu fui expulso de um terreiro, porque eu estava discipulando lá a pombagira. Louco! O que é discipular? É falar para os outros o que já tem de Deus dentro de você. Não é ensinar teologia, grego e hebraico. É transferir para os outros aquilo que você já tem de Deus. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e dá um glória. Irmão, vocês estão fraquinhos assim, desse jeito aqui em Sorocaba? Aqui em Ponta Grossa? Dá um glória assim, digno daquele que vai receber. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Oh, aleluia! Ah, vocês conseguem falar alto, né? Terminando, irmãos. João 14:12. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Irmãos, essa palavra aqui não é para apóstolo, para pastor, para mestre, para evangelista. Essa palavra é para nós, que somos discípulos. Quem crer em Jesus fará as obras que ele fez, e outras maiores. Não, para fazer as maiores eu não tenho fé. Mas então tá bom, tenha fé só para fazer o que ele fez, já tá bom. Fique de pé. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está chegando o dia, irmãos. Dá tempo de você treinar para tudo, uma vez por semana. Comece com os seus filhos. Chama o seu vizinho. Tenha coragem de abrir a sua casa para ter uma célula, para ganhar os seus parentes, sua vizinhança, para parar tudo pelo menos uma vez por semana. Decida no seu coração, Jesus, eu quero discipular pelo menos um. E eu não quero crente não, eu quero ganhar alguém. Porque, ô desgraça, é crente velho, irmãos. Já sabe tudo. A vida está uma verdadeira nhaca, mas você não consegue ensinar nada. Então mire em alguém novo, porque daí você vai aprender com aquela pessoa. Você vai descobrir que você ensina algo para ela hoje, ela está praticando amanhã. E ela já está experimentando coisa que você já não experimenta mais, aí você vai ser renovado também. Decida no seu coração, dizer, Deus, eu quero que a minha casa seja a agência da tua salvação. Eu quero que lá na minha casa aconteça uma célula. Eu estou disposto, Deus, a abrir a porta do meu lar. Eu quero, Pai, ser preparado e habilitado pelo Senhor para fazer discípulos como Jesus fez. Posso ouvir um amém? Faça assim com as mãos, junto comigo. Se você quiser e puder, feche os teus olhos. Pai, bendito seja o teu nome, porque a igreja em casa não é invenção. O país que mais tem gente na terra, onde está acontecendo, Pai, a maior igreja, ela acontece principalmente nas casas. E na nossa nação, Pai, as coisas estão ficando estranhas. Então, convença os meus irmãos, capacite os meus irmãos, habilite os meus irmãos, ó Pai, a abrir o seu lar e parar tudo,
para estar pelo menos a família em oração, em comunhão, lendo a palavra, buscando o Senhor em oração, com o coração aberto para que a vizinhança venha, mesmo sem saber, e caia lá na graça do Senhor, na nossa casa. Pai, dá convicção para cada filho e filha do Senhor, de que não existe mesmo ninguém preparado à tua altura para fazer a obra, mas todos que se dispõem, o Senhor capacita, o Senhor habilita, o Senhor vai nos fazendo crescer, o Senhor vai dando para nós o crescimento quando nós vamos fazendo aquilo para o que nós fomos chamados, manifestar a tua grandeza sobre a face da terra. Pai, mais uma vez nessa noite eu peço, arranca da mente dos meus irmãos, do coração, todo o cansaço, toda a fadiga, queima, Senhor, a incredulidade, inunda-nos de fervor, faça de nós labaredas de fogo nas tuas mãos, aviva, Rei dos Reis, a nossa fé, recabaluriandeleira larabás, socorrora mandagara halabás. Oh, poderoso Deus, lembra a mais profunda região da nossa alma e do nosso coração, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será, para todos sempre, que não há Deus além de ti, não há Deus como tu, o Senhor é Deus de maravilhas, o Senhor é Deus de poder, e é o Senhor quem nos ordena, ó, provai e vede, vede que o teu Deus é bom. Deus de maravilhas, queima todo o lixo que tem entrado nos nossos corações, seja pelos olhos, seja pelos ouvidos, pelos noticiários. Oh Deus, nós precisamos sim saber das coisas, mas queremos e aceitamos ser guiados pelo Criador de todas as coisas, pela tua palavra que não passará, Pai. Obrigado, Deus, porque os meus irmãos vieram prestar culto ao Senhor nessa noite e também vieram ouvir a proclamação da palavra do Senhor através da minha vida. Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é recompensador daqueles que te buscam. Recompense os meus irmãos, ó Pai, por no meio da semana sair de casa, para vir prestar culto ao Senhor, para estar em comunhão como congregação. E opera, Deus Todo-Poderoso, em favor da nossa nação. É o nosso clamor como povo do Senhor reunido nesta casa de oração, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.